Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Nós vimos que essa epístola, não sabemos quem é o autor. No cânon bíblico não foi dito quem é o autor dessa epístola. Mas ela surge no momento em que muitos judeus cristãos, tendo saído do judaísmo para o cristianismo, querem voltar agora atrás, voltar para o judaísmo, para escapar da perseguição feita pelos seus conterrâneos. Muita perseguição, até no caso, muito martírio. Então, essa epístola vai dizendo, olha, não voltem para o judaísmo, que o judaísmo é passado, é sombra. Jesus já cumpriu tudo do Antigo Testamento foi cumprido na pessoa de Jesus. E a salvação se dá na pessoa de Jesus Cristo. Então, a carta é nesse sentido de dizer, não voltem para o judaísmo, fiquem firmes. Por quê? Porque, na realidade, o judaísmo é uma coisa ruim. Não há salvação dentro do judaísmo. E essa carta trata da superioridade de Cristo, ou seja, da centralidade da pessoa de Cristo. Cristo é superior a profeta e a anjos, como foi visto no capítulo 1 e 2. A revelação de Deus se deu pelo universo, pela criação do universo, pela palavra de Deus, e pelo próprio Jesus Cristo, que foi a última revelação de Deus. Então ele está aqui dizendo que, agora a partir do capítulo 3, que Cristo é superior a Moisés. Por quê? Porque os judeus entendiam que a salvação se dava pela lei, pelas obras da lei, pela circuncisão, por guardar o sábado, as festividades religiosas, pela questão da alimentação, a dieta alimentar. E agora, nós sabemos, a partir de Cristo, que a salvação se dá pela fé em Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. A graça é o fundamento da salvação. Mas a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Então eu preciso de ter fé e arrependimento para ter salvação, que são atos livres do homem. É isso que vai agora nortear esse capítulo 3. Ele começa dizendo, Cristo é superior a Moisés, e também vai falar do perigo da incredulidade e da desobediência. Por isto, santos irmãos, santos aqueles que aceitaram o evangelho de Cristo, aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo, são os crentes, esses são os santos, são separados. Irmãos, quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, justificados pela fé em Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós somos irmãos de Jesus. Nós somos adotados por Deus, pela família de Deus, com os mesmos privilégios. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, no sentido, nós somos irmãos de Cristo por ser filho adotivo de Deus, que participais da vocação celestial. Ou seja, todos esses regenerados, santos irmãos, eles vão estar um dia na eternidade com Jesus, no novo céu e na nova terra, da vocação celestial. Um dia está no céu, no novo céu e na nova terra. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aqui ele chama Jesus de apóstolo, porque apóstolo é o enviado. E Jesus foi enviado por Deus Pai. Jesus foi enviado para nos religar com Deus. Aquilo que tínhamos perdido no Éden com a queda do homem,
Todos nós fomos acometidos da morte espiritual. Todos nós nascemos pecadores, pecado herdado. Então Jesus veio, ele encarnou, ele morreu, ele ressuscitou, mandou o Espírito de Deus que habita entre nós e dentro de nós. Então, isso ele é apóstolo. E ele é sumo sacerdote, por quê? Porque do jeito que existia antes de Jesus, o sumo sacerdote, que o primeiro foi Arão, irmão de Moisés, que ele entrava no Santo dos Santos, ou seja, no tabernáculo, num lugar chamado Santo dos Santos, levava o sangue do bode para colocar na tampa da arca para fazer a expiação, a apropriação dos nossos pecados. Agora Jesus fez isso com seu próprio sangue. Então daí ele é o sacerdote, né, que fez uma obra definitiva, diferentemente do sacerdote levita, que se repetia a cada ano. A cada ano aquele ritual acontecia, começando com Arão no deserto, no tabernáculo móvel, até no tempo de Jerusalém, quando foi destruído no ano 70, tivemos 85 sumos sacerdotes, que era a maior autoridade na terra. Agora Jesus, ele é o sacerdote porque ele morreu, ele fez o sacrifício com seu próprio sangue em nosso favor. Da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Então, aqui ele está falando que nós temos Moisés e temos Jesus. E aqui ele vai falar para esses que estão querendo voltar ao judaísmo, que Jesus é maior do que Moisés. Porque Moisés conduziu o povo a Canaã terrestre. Mas Jesus vai nos conduzir a Canaã celestial, que é a Nova Jerusalém. Olha a superioridade de Jesus com relação a Moisés. Em toda a casa de Deus, em todo o povo, em toda a igreja. Ou seja, Moisés fazia parte do povo da igreja. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu. O construtor da casa é Jesus. Ele é maior do que a casa. A casa é o povo, é a igreja. E Jesus é o construtor, ele é o cabeça. Por isso que ele é maior do que tudo, ele é maior do que Moisés. Então não voltem, não façam isso. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Ele é o que estabeleceu tudo isso. Então, voltar para o judaísmo é perda, é voltar para a sombra. Jesus é a realidade. E a partir do versículo 5, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Tudo que foi feito no Antigo Testamento, lá no deserto, a serpente de bronze, tudo aquilo que Moisés fez, apontava para Jesus. O tabernáculo no deserto apontava para a figura de Cristo. Ou seja, o sangue daqueles animais que eram colocados na tampa da arca, que era o propiciatório, ali indicava que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele viria, e o seu próprio sangue nos libertou da escravidão dos nossos pecados. Mas Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós. Olha que coisa maravilhosa. Na sua casa, a qual somos nós. Aqui está dizendo que ele mora dentro de nós, na casa dele, que é o Espírito de Deus, é o próprio Deus morando na sua casa.
Lá em Coríntios diz que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Nós somos a morada de Cristo aqui na terra. Ele habita dentro de nós. Se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, nós temos que perseverar até o fim. Aqui está dizendo que aqueles que foram regenerados, justificados, que nasceram de novo, que são filhos de Deus por adoção, que perseverar até o fim, eles serão salvos. Esses são os eleitos de Deus, que Deus, por presença, já sabe de tudo isso. Já sabia e sabe, e escreveu o nome no livro da vida. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Aqui eu me entender que tivemos muitos milagres. O deserto foi a maior manifestação do poder de Deus. Ali nós vimos aquelas 10 pragas no Egito para o povo ser libertado. Cada praga daquela era Deus confrontando o seu poder com o Deus deles, com os deuses pagãos. Cada praga representava isso. Depois disso, nós vimos o mar vermelho se abrindo. Depois disso, nós vimos maná caindo do céu, alimento. Por 40 anos. Que só cessou depois que eles passaram o Rio Jordão com a arca, quando do outro lado já tinha, como Deus que emanar leite e mel, para uma terra que emana leite e mel. As sandálias não ficaram velhas, ali era o que? Era um deserto, pedregulho, que as sandálias deterioravam com facilidade, mas ficaram 40 anos. A sua roupa não se destruiu, até porque não tinha que comprar roupa. Tudo isso, o poder de Deus sendo manifestado. Deus, ele ali manda construir um tabernáculo móvel para aquele povo agora servir a ele, a um Deus verdadeiro, ao Deus criador de todo o universo. Mas ali nós vamos ver que eles tentaram Deus como? Pelo pecado, pela desobediência. Eles ali desobedeceram a Deus pela desobediência. O pecado é uma desobediência a Deus. Enquanto Moisés subia ali para receber as tábuas da lei, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Murmuraram contra Deus. Saíram de uma escravidão onde eram chicoteados, açoitados, para agora ser livres, mas murmuravam contra Deus, desobedecendo a Deus. Isso que ele está aqui falando. Por isto me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. Vamos ver que erram no coração. Esse erro era constante. Não é aquele erro que você erra esporadicamente ou ocasionalmente. Era um erro constante. E nós vamos ver que o próprio Jesus, que o próprio Deus disse: assim jurei, na minha ira não entrarão no seu descanso. Deus se ira com o pecado, a desobediência a ele. Nós vimos que lá em Êxodo, quando eles saem, diz o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles, eu fiz tantas maravilhas no meio desse povo, e esse povo continua sendo incrédulo, coração endurecido. Até quando? Nós vamos ver que, daquela geração que entrou no Egito, 70 pessoas, a família de Jacó, em função daquela fome que ali reinou,
ali na Palestina, foram para o Egito. E Deus tinha prometido a Abraão que eles seriam uma numerosa nação. Deus prova Abraão com aquele filho da promessa, Isaque. Deus prova a fé de Abraão. Depois vem Isaque, vem Jacó, sua família, vão para o Egito, 70 pessoas. Ali sai uma numerosa nação, em torno de 2 milhões de pessoas. Homens com mais de 21 anos, 603.550 pessoas se alistaram. E somente Josué e Caleb entraram no Canaã daquele povo, o restante morreram no deserto. E os filhos que nasceram que entraram no deserto. Então você vê a grandiosidade de Deus. O que o pecado traz, as consequências do pecado são muito devastadoras. A maior doença do mundo chama-se pecado. Não tem outra igual. Se você morrer de uma doença degenerativa, de um Alzheimer, de um Parkinson, ou de qualquer outra doença, da AELA, ou de um câncer, mas se morrer em Cristo, sua alma vai entrar em gozo no altar de Deus. Mas se você morre sarado, sadio, sem Cristo, você vai para um lugar de sofrimento, no mundo dos mortos, onde já a sua alma vai entrar em sofrimento. Por isso que a maior doença do mundo chama-se pecado. A desobediência a Deus. E ele continua dizendo: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. É no nosso coração que acontecem as coisas ruins. É no interior. Depois de tudo isso que eles viram Deus fazendo, eles não agradaram, não deram glória a Deus, não agradaram a Deus, não agradeceram a Deus, foram ingratos com Deus. E a incredulidade é igual à ingratidão, irmãos. Foram terríveis para com Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Que o pecado não vire rotina. Que o pecado não seja deliberado. Eu sei que nós, mesmo convertidos, mesmo nascendo de novo, continuamos pecadores. Só que o nosso pecado ele é acidental. O nosso pecado não é para a morte. Diferentemente do pecado de um ímpio, do que peca com rotina, deliberadamente. O pecado dele é para a morte eterna. Essa é a diferença. Que esse coração não seja endurecido pelo engano do pecado, que é uma rotina do ímpio. Daqueles que não aceitaram a Deus. Porque não temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aqui está falando aqui de salvação, de uma pessoa salva. Nós temos essa condição de sabermos se é uma pessoa salva. A palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Deus já escreveu o nome do livro da vida dos eleitos, daqueles que vão colocar a fé em Jesus e vão perseverar até o fim. Os regenerados, os justificados. Como é que nós sabemos disso, irmãos? Uma pessoa regenerada, uma pessoa que salva, que colocou a fé em Jesus, ela tem um prazer nas coisas de Deus. Então a vida dela, ela tem uma mudança radical quando conhece Jesus. A sua prática de vida está de acordo com a palavra de Deus, em obediência. A inveja, a corrupção, o adultério, a prostituição, o alcoolismo, a embriaguez, tudo isso está fora da vida de um convertido. Ele tem prazer nas coisas de Deus, ele ama ao próximo, ele tem prazer em tudo que se chama Deus. Esse é o verdadeiro convertido.
Ao passo que o não convertido, ele não tem prazer nenhum nas coisas de Deus. O prazer dele é nas coisas mundanas, é no valor temporal, fama, poder, riqueza. Enquanto o convertido, o prazer dele é no valor eterno. Essa é a diferença. É isso que esses versículos ensinam. Enquanto se diz no versículo 15, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, como foi lá no deserto, que provocaram a mim, endureceram o coração, não quiseram saber de mim, mesmo diante do que viram, dos milagres que foram vistos, mesmo assim eles foram o coração endurecido. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? Aqui ele está ressaltando aqueles que saíram do Egito. Aproximadamente 2 milhões de pessoas. Entra 70 pessoas e sai quase 2 milhões. E nós vamos ver que ali, daquela geração, entrou Josué e Caleb. Daqueles 12 espias, 10 disseram que a terra não dava para entrar lá, porque eles eram soldados, homens valentes, não tinha como. E Josué e Caleb disseram, se Deus estiver à frente, Deus lutará por nós. E nós vamos entrar naquela terra, e nós vamos fazer como o próprio Deus falou ao nosso pai Abraão. E assim aconteceu. Daquela geração ali, né? Somente eles dois entraram na terra prometida. Os demais foram aqueles que nasceram durante a peregrinação ao longo do deserto. E contra quem se dignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então nós vamos ver milhões de pessoas caírem no deserto. Morreram por desobediência a Deus, por idolatria, por ter o coração endurecido, mesmo depois do que viram. Então, esse livro de Hebreus, ele chama a atenção para dizer que Jesus é muito maior do que Moisés. Que tudo isso, né, vai levar para Jesus. Que o Antigo Testamento é sombra, o Novo Testamento é realidade. Ele vai aqui dizer, concluindo, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ele conclui esse capítulo dizendo, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Entrar onde? Em Canaã, por causa da incredulidade. Mas aqui nós vamos ter duas coisas interessantes, né? Que o evangelho, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas eram evangelhos terrenos. Mas Hebreus é como se fosse um evangelho, uma obra, um ministério celestial. Moisés levou o povo para Canaã. Canaã terreno. E Jesus agora vai levar o povo para Canaã celestial. Então, esse livro nos ensina que Cristo é superior a Moisés. Superior a tudo, porque ele é o Criador de todas as coisas. Que Deus nos abençoe sempre.